Jesus, quando ele estava a caminho, né, do Calvário para ser crucificado, Jesus ele fala 7 palavras, ele deixa 7 palavras que são 7 mensagens para o nosso coração. Se nós lermos cada palavra que Jesus proferiu, cada palavra traz uma mensagem muito significativa de reflexão para a nossa vida. E eu vou convidar a primeira pessoa que está com a primeira palavra da cruz para vir aqui à frente, a Marisa. Ela vai estar lendo e nós vamos chamando e vamos ficando aqui, tá, irmãos? E a primeira palavra foi: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A cruz é o lugar do sofrimento mais intenso, da dor mais aguda e da injustiça mais cruel. No entanto, é nesse cenário que ouvimos uma das palavras mais impactantes de Jesus, uma oração de perdão. Enquanto os soldados romanos pregavam suas mãos e pés, enquanto os líderes religiosos zombavam e a multidão gritava insultos, Jesus não proferiu palavras de condenação ou ódio. Ao contrário, ele orou: Pai, perdoa-lhes. Esta oração não era apenas um gesto de bondade, era a revelação do coração do próprio Deus. Jesus não apenas ensinou sobre o perdão, ele o viveu até o último suspiro. Seu pedido ao Pai mostra que o perdão está no centro do plano redentor. Mesmo no auge da dor, ele se preocupou com o estado espiritual daqueles que o crucificavam. E essa intercessão continua ecoando hoje. Quantas vezes guardamos mágoas por palavras mal colocadas, malditas, ou atitudes impensadas? Jesus nos mostra que o perdão não depende do arrependimento do outro, mas da disposição do nosso coração em refletir o amor de Deus. O perdão não é sinal de fraqueza, mas de maturidade espiritual e confiança da justiça divina. Convidar a segunda pessoa que vai falar da segunda palavra que Jesus proferiu a caminho do Calvário. Segunda palavra. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A cruz, símbolo de dor, vergonha, tornou-se pela graça de Deus o lugar onde a salvação brilhou para um homem no fim da vida. Ao lado de Jesus estavam 2 criminosos. Um zombou, o outro reconheceu a culpa e clamou: lembra-te de mim. A resposta de Jesus foi imediata e graciosa: hoje estarás comigo no paraíso. Não há exigência de obras, não há tempo para rituais, apenas fé, simples e sincera no Salvador crucificado. Essa palavra de Cristo nos lembra que nunca é tarde demais para a graça. Enquanto há vida, há esperança. Deus está sempre pronto a perdoar o coração arrependido. E mais, essa palavra nos ensina que a salvação não é gradual nem incerta, é imediata e garantida para quem crê. Você já entregou sua vida a Cristo? Se sim, confie na certeza da salvação. Se ainda não, hoje é o dia de olhar para Jesus e clamar: lembra-te de mim. E aos que oram por familiares ou por amigos, lembre-se, Deus pode salvar até no último instante. Terceira pessoa. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Está em João 26, 27. Mesmo pendurado na cruz, cercado de dor e zombaria, Jesus não se esqueceu dos que amava.
ele olha para Maria, sua mãe, e para João, o discípulo amado, e realiza um ato de cuidado, entregando um ao outro como família. Essa cena nos mostra que o amor de Cristo é atento, pessoal, é sensível. Ele não apenas morreu para salvar pecadores, ele também nos ensina, como seu exemplo, a amar com responsabilidade. Jesus sabia que sua ausência deixaria um vazio no coração de Maria e providenciou consolo e companhia para ela. Essa palavra nos ensina a verdadeira fé não é indiferente à dor do outro. Ser cristão é também assumir o compromisso de cuidar, de acolher, de amparar. É transformar laços espirituais em vínculos reais de comunhão e serviço. Você tem demonstrado cuidado com os que Deus colocou perto de você? Tem acolhido sua família, irmãos em Cristo, amigos em sofrimento? Jesus nos chama a sermos instrumento do seu cuidado neste mundo. A quarta palavra. Lá em Mateus 27, 46, diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Na hora mais escura da crucificação, Jesus expressa o preço do abandono. Ele, que sempre esteve em perfeita comunhão com o Pai, agora sente a dor do distanciamento, pois carrega sobre si os pecados do mundo. Essa palavra revela a profundidade do sacrifício de Cristo. Ele enfrentou o abandono para que nós nunca fôssemos abandonados. A cruz não é apenas um ato físico de sofrimento. É também um momento espiritual de substituição. Jesus toma o nosso lugar. Quando nos sentimos sozinhos, esquecidos, ou quando parece que Deus está distante, podemos olhar para a cruz e lembrar: Jesus já passou por isso. Ele conhece a dor da alma e está perto dos que clamam. Você se sente abandonado? Saiba que Jesus entende essa dor. E mais, ele passou por isso para que você nunca esteja só. Confie na presença de Deus, mesmo no silêncio. Preste atenção que em cada palavra, né, tem uma mensagem para a nossa vida. Tenho sede. João 19, 28. Essa breve frase revela a plena humanidade de Jesus. Ele sente dor, sede, fraqueza. O Criador do universo experimenta o sofrimento do corpo. Mais do que isso, essa sede também aponta para uma sede espiritual, o anseio por cumprir toda a vontade do Pai. Jesus está no fim. Cada palavra é pesada. E essa nos lembra que ele se fez homem por completo. Não foi uma encenação. Ele vive como nós, sofreu como nós e morreu por nós. Jesus entende as nossas necessidades físicas e emocionais. Ele conhece nossas dores e limites. Podemos levar tudo a ele em oração, sabendo que temos um Salvador que sente conosco. Reverendo Josué Saturnino da Silva. Está consumado. João 19, 30. Com essa palavra, Jesus declara que sua missão foi concluída. Ele venceu, o preço do pecado foi pago. A obra redentora foi selada com sangue. Nada mais precisa ser acrescentado à salvação. Essa é uma palavra de vitória. Não é o grito de derrota, mas o brado de quem cumpriu tudo o que era necessário. A cruz não foi um acidente,
mas um plano eterno que chegou ao fim com perfeição. Você tem vivido como alguém que já foi perdoado ou ainda tenta merecer a salvação? Jesus já consumiu tudo. Viva com gratidão, liberdade e obediência. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, 46. Jesus encerra sua jornada terrena com uma oração de confiança. Mesmo após o sofrimento, ele volta a chamar Deus de Pai e se entrega em suas mãos. Isso revela que, até o fim, Jesus confiou plenamente no amor e na vontade do Pai. Essa é uma palavra de entrega. Jesus nos ensina a morrer como viveu, em submissão ao Pai. Para nós, é um convite à confiança total, seja na vida, seja na morte. Você tem vivido com o coração entregue nas mãos de Deus? Confia no Senhor em meio às incertezas? Jesus nos mostra que podemos confiar mesmo nas horas mais difíceis. Amém. Nós vamos estar convidando o presbítero Eduardo, a gente já está chegando bem próximo do final. Vai estar fazendo uma reflexão rápida, depois ele vai estar também louvando ao Senhor. Lucas 23, versículo 24, diz assim, eu vou ler só um versículo inicialmente para a nossa base de reflexão de todas as 7 palavras que está inserida nesse nosso contexto. Versículo 34 diz assim, contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as suas vestes, as vestes dele, lançaram sorte. A palavra de Deus, ela traz para nós algumas reflexões. E nas reflexões que a Bíblia traz para a gente, estão inseridas 7 palavras. Primeiro, perdoa-lhes. Jesus, quando estava na cruz, Jesus, quando foi levado à cruz, ele recebe uma condição onde eu e você estávamos sendo representados ali. Onde eu e você, sem mesmo ter nascido, estávamos ali com ele na cruz. E Jesus, ele fala a primeira palavra, Pai, mas a palavra principal ali significa, perdoa-lhes. Jesus demonstra o seu perdão, mesmo em face a todo o sofrimento e toda a angústia que ele estava passando. E por isso, ele pede ao Pai, Deus Pai. E ali na cruz, ele estava representando o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E por ele tirar o pecado do mundo, ele coloca a primeira palavra, perdoa-lhes. Porque o coração daqueles homens estavam fazendo impulsionado por outros. A multidão que ali estava, que levou Jesus, foi impulsionada por outros. Mas Jesus, neste momento, reconhece que nem todos tinham esse peso, mas que o peso era dele, em prol da nossa vida. Por isso ele pede ao Pai, perdoa-lhes. A segunda palavra, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje, é agora, é imediato. O ladrão estava na cruz. 2 malfeitores, um do lado esquerdo e um do lado direito de Jesus. Jesus no centro. E como centro das atenções, ele vai e fala. Depois dele receber os homens que estavam com ele na cruz, um diz para ele, salva-te a ti e a nós também. E o outro vai e fala, olha, eu e você estamos aqui porque merecemos.
ele está aqui e não mereci nada disso. Mas Jesus vira para aquele homem que fala para ele, quando fala a seguinte fala: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus vira para aquele homem e fala assim: hoje, seria imediato, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, no momento em que eles fechassem os olhos, o seu espírito estaria para sempre com o Senhor. A terceira palavra que nós vimos foi: mulher, eis aí o teu filho. Jesus coloca para aquele homem que estava na cruz que Jesus abriu para ele as portas dos céus para um coração arrependido. E agora para sua mãe ele fala: mulher, eis aí o seu filho. Como foi lido, Jesus demonstra que ela não estaria desamparada, pois haveria para ela cuidado, haveria para ela consolo, haveria para ela alguém que estaria tratando as suas necessidades. E as suas necessidades seriam tratadas pelos filhos que com ela estavam, porque haveria sempre o consolo de Deus para o coração da mãe que perde o seu filho. Então, quando Jesus fala: mulher, eis aí o teu filho, ele está dizendo: você não está desamparada. Os seus filhos estarão contigo. Apesar da minha ausência, apesar da minha falta, os seus filhos estarão contigo, porque são filhos do Senhor. A quarta palavra: Deus meu, por que me desamparaste? Esses textos estão todos narrados na palavra de Deus, né? Em Lucas, em João, em Mateus, em especial esse aí, Mateus 37, 46. Jesus demonstra o seu lamento por conta de toda a sua dor, de todo o sofrimento que ele passou, desde o momento em que ele foi entregue nas mãos dos homens para ser açoitado, para ser flagelado, para ele sofrer todo aquele julgamento doloroso. Ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Porque neste momento, Jesus sente ali todo o peso do seu sofrimento, todo o peso da dor que ele estava levando. Isaías vai falar assim, ó, que certamente ele levou sobre si as nossas dores, porque ele não estava levando a sua dor apenas, o seu sofrimento apenas, mas o nosso, porque o peso do pecado, como diz ainda lá em Isaías, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, esse peso de dor, de lamento de Jesus, e ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? É porque ele entende que naquele momento Deus fecha os seus olhos, simbolicamente, pelo peso do pecado da humanidade que ele levou sobre si na cruz. A quinta palavra: tenho sede. A gente tem sede, a gente tem necessidade, a gente passa por necessidade. Mas Jesus teve sede por conta do sofrimento. O sofrimento que ele veio trazendo desde o momento em que ele foi entregue nas mãos dos salteadores, nas mãos dos homens, nas mãos daqueles que o levaram na cruz. Daquele momento em diante, Jesus não bebe nada. E ele vai sofrer todo aquele martírio que ele passa, até chegar no Gólgota, até ser pregado e levado à cruz. Jesus não bebe nada. E já quando o seu corpo está totalmente sofrido, flagelado, cansado, Jesus expressa que ali havia para ele um momento em que ele necessitava beber algo, porque ele já estava se esvaziando de todo o seu sangue.
e ele teve sede. E ele teve sede porque ele nos amou. Por conta do amor com que ele nos amou, ele expressa: tenho sede. A sexta palavra: está consumado. Quando Jesus fala está consumado, ele está dizendo: a obra da salvação foi cumprida. Eu peço para alguém abrir em Gênesis 3,15, por favor, e leia em alto bom som. Gênesis 3, versículo 15. Esse momento da crucificação, em que Jesus está na cruz, está registrado em João 19, versículo 30. Mas eu queria que você lesse rapidamente. Gênesis 3,15. O que diz? Satanás leva Jesus à cruz. Mas quando Jesus fala, está consumado, ele está dizendo que o plano da salvação que foi elaborado lá no Éden, na queda do homem, Jesus cumpre. A obra da salvação estava cumprida quando Jesus é levado à cruz. Quando Jesus foi pregado na cruz, quando Jesus derrama o seu sangue por nós, estava cumprido. Por isso ele diz: está consumado. E por último, o último ato de Jesus na cruz: em tuas mãos entrego o meu espírito. Quando Jesus fala esta frase, em tuas mãos entrego o meu espírito, ele está dizendo, está em Lucas 23, 46, esta foi a maior entrega em prol do homem, em prol da raça humana. Esta foi a promessa cumprida da redenção que o Senhor trouxe para mim e para você. Esta foi a maior entrega. Ninguém poderia entregar algo maior do que Jesus, porque só Ele, como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Ele cumpre a promessa, Ele cumpre o plano da salvação, e a redenção estava finalizada. Quando Jesus entrega o seu Espírito nas mãos do Pai, estava consumado. Tetelestai, está consumado. E para finalizar, eu vou estar cantando um hino, a capela. Hoje não tem playback, vai ser a capela, que diz assim: silêncio fazia lá no jardim, quando Jesus orou assim: ó meu Pai, ó meu Pai, passe este cálice de mim, se possível for, mas faça a tua vontade. Dali Jesus foi conduzido à presença de Pilatos, e o povo gritava: crucificai-o. Como um cordeiro não se queixou, a crueldade ele aguentou, sofrendo por mim.
tão grande dor. A terra tremeu, o sol escureceu, não pude contemplar. A terra escureceu, o sol não deu, o sol não deu, o sol não deu o seu calor. O véu do templo se rasgou, de alto a baixo protestou. Jesus deu um brado e expirou. Nem mesmo Deus dos altos céus não pôde contemplar. Deus meu, Deus meu, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? O véu do templo se rasgou, de alto a baixo protestou. Jesus deu um brado e expirou. Eloi, 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 por que me desamparaste? Eloi, 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 lama sabachthani. Eloi. Amém.